Bom dia, queridos. Muito bom dia a todos. Nesse sábado, dia 6 de junho de 2020. Sejam bem-vindos a esse café com Evangelho tão quentinho que nos alimenta todas as manhãs. Muito bom dia, Senira. Oi, Val. A Deilson já chegou. Vou colocar você aí, peraí. Bom dia, gente. Muito bom dia a todos, todo mundo que está chegando. Bom dia. Bom dia, querido. Que Tudo bom? prazer imenso estar com você nessa manhã. Alegria minha em poder participar, viu? Te agradeço muito, viu, a sua disponibilidade e agradeço também por tudo que você vem fazendo, né? Vem falando, vem construindo. É tão importante, né? A gente se posicionar em nome do Cristo e fazer chegar a alguns corações, né? Mesmo que seja um ou dois, mas você faz isso de uma forma muito, muito especial. Meus parabéns, viu? Trata de assuntos muito sérios, com muita responsabilidade e te agradeço mais uma vez. Alegria minha em poder participar, né? Estar com você dessa iniciativa, que eu refuto, ela deve prosseguir certamente depois desse momento, né? Já que já deu flor, então criou raiz. E esse trabalho seu já deu flor no coração da gente, de muitas pessoas. E eu creio que nós devemos fazer as nossas preces e a nossa conexão com Deus através das nossas ações, né? E fugir daquele conceito que a gente só está em comunhão com Deus se estivermos dentro desse ou daquele templo. A comunhão com Deus ela é constante, né? E não se restringe apenas à prática religiosa em si, mas no modo de viver em que você se torne discípulo do Cristo nos teus posicionamentos, respeitando as pessoas, mas não se tornando uma criatura de certa forma alienada, apartada do que acontece na sociedade, porque eu ainda estou aqui encarnado e preciso participar, né, dessa contemporaneidade de transformações, de desafios e de aprendizado. Então Com certeza. não consigo ver o Evangelho se não for de uma forma plural que acolha todo mundo, todas as pessoas como elas são. Não vejo de outra forma. Mas é porque não tem como ser mesmo, né? Cristo veio para todos nós, né? Então tem que acolher. Se não se segrega, não está certo. Tem que acolher mesmo. Meu É o dom de querido, Deus. Pois eu não. gostaria que você, como é a sua primeira vez aqui no café, que você, por gentileza, fizesse uma breve apresentação de Sim, você para as pessoas que porventura ainda não te conheçam, por favor. ok. Bem, meu nome é Adeilson Sales, eu sou escritor, quer dizer, eu não sou, eu estou, né? Escritor e palestrante nessa encarnação. Tenho até o momento 91 livros publicados para crianças, jovens e adultos, sendo que alguns desses livros acabaram extrapolando o meio espírita e foram parar dentro das escolas. Alguns foram traduzidos para o inglês, para o espanhol, e o trabalho acabou me levando para fora do movimento espírita também, de certa forma, né? Eu que comecei escrevendo para adultos, depois descobri o encantamento que é escrever para crianças. Depois a criança, que era minha musa, cresceu, ficou adolescente. Eu passei a escrever para os adolescentes, comecei a fazer palestra nas escolas para adolescentes e percebi, pela narrativa dos adolescentes, que era necessário falar com os pais também. De maneira que o trabalho acabou indo para toda a família, né? Nesse sentido educativo, né? De levar uma mensagem que traga valores éticos morais sem querer catequizar ninguém, né? Então, basicamente, o trabalho é esse. Eu lancei agora, dia 28 de maio, o 91º livro, né, que é o Nosso Lar para Crianças, e continuamos aí trabalhando, né, e feliz, porque a cada dia mais eu me aproximo do que tenho tentado
me assumir como discípulo do Cristo, isso significa, de certa forma, me afastar dos religiosos. Não que seja ruim, mas a gente vê o quanto nós estamos longe ainda da mensagem de Cristo na sua essência e naquilo que ele propõe. Então, eu sou um aprendiz, como todo mundo, e feliz de estar aqui. Estar aqui é mais uma oportunidade de tentar ser útil, né? Então, a minha gratidão. Excelente. Então, tá aí. Esse é o Adeilson, para quem ainda não conhece. Muito bom dia a todo mundo que está chegando ainda aí. Nós vamos hoje com o Adeilson dar seguimento à leitura. Nós estamos no capítulo 12. Hoje, com ele, leremos e comentaremos o item 12. E como o Adeilson decidiu, escolheu fazer a prece final, eu vou rapidamente fazer então a abertura, uma prece inicial para a gente começar aí a sintonia e poder iniciar nossa reflexão, ok? Vamos lá. Como todas as manhãs, nós agradecemos de coração a oportunidade de mais um amanhecer, a oportunidade de termos a capacidade de raciocinar, de compreender, e pedimos aos nossos benfeitores que nos auxiliem na ampliação da nossa consciência, para que tudo aquilo que nós conseguirmos ler e compreender seja internalizado verdadeiramente em nossos corações e demonstrado através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Sabemos, querido amigo Jesus, que nos ouve certamente, que sozinhos não conseguimos mudar muitas coisas que no mundo existem em dores e sofrimentos e injustiças. E quantas vezes, Senhor, nos pegamos perguntando o que fazer e onde está a solução. Então pedimos forças para que cada um daqueles que já trabalha, já está na sementeira do bem, que continue com muita fé, porque essa luz que cada um de nós já consegue emitir, ainda que ofuscada pelas nossas próprias sombras, os nossos defeitos, mas que a luz possa ser maior do que todo o nosso vacilo, e que ela, se unindo, consiga alcançar os corações em desalinho. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez, e que a nossa prece alcance e envolva estes irmãos, onde quer que estejam. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, então. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu não sei se você já chegou a assistir algum café, mas a gente não tem muita regra, sabe? A gente vai Sim, lendo, ok. quando achar que tem que parar para comentar, a gente para e comenta. É uma coisa Sim, assim, costuma ser bem leve. Você quer ok. começar? Começa. Então, No vamos item lá. 12, no capítulo 12, em Isso. certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. A gente já pode fazer uma pausa aqui para comentar sobre a preponderância do nosso orgulho sempre, né? Que acaba determinando as nossas reações perante a vida. E a gente sabe que muitas pessoas ainda estão nessa faixa do enfrentamento físico, mas todos nós estamos na faixa do enfrentamento mental, né? De duelar com as pessoas vibratoriamente quando somos contrariados de alguma forma. Então, nós não empunhamos um revólver propriamente dito, mas, de certa forma, nós empunhamos o punhal da palavra mal direcionada, quando a gente desafia a pessoa e entende que numa discussão nós nunca podemos ficar por baixo, porque é necessário que o nosso orgulho seja satisfeito. E aí a gente mostra toda a nossa vulnerabilidade também, a nossa covardia moral.
quando a gente quer sempre partir para o revide e assim implementar um duelo, né? Então existem, você está muito bem, de repente você acorda para um dia em que você se encontra equilibrado e se depara com uma situação em que alguém lhe diga alguma coisa ou até um bom dia, né? Você dá o bom dia, a pessoa pergunta bom dia por quê? Você já se irrita e acaba sendo sequestrado emocionalmente por aquela criatura que tira a tua paz, tira o teu equilíbrio. Tudo porque a gente entrega a chave da nossa casa mental, né? A gente deixa as janelinhas e as portas abertas para que o vento da perturbação alheia invada, né? E nos roube de nós mesmos. Então, esse seria um dos ângulos que nós poderíamos trazer, contextualizar para o momento que a gente vive, que não é, alguns fazem o duelo realmente do corpo a corpo, né? E armados, mas a grande maioria, embora a vontade de muitos aí seja que todos tenham armas, mas a grande maioria se detém ainda, e eu me incluo nesse grupo de pessoas, que ainda não consegue administrar as emoções, os sentimentos, e acaba partindo para um duelo, que é um duelo de vibrações, um duelo verbal, um duelo de ofensas, que acaba trazendo também ferimentos que, embora imperceptíveis a princípio, tendem a se revelar mais tarde, numa somatização, né, num problema de saúde física. Então, a gente precisa estar bem atento. Quando você lê assim, você lê algo sobre o duelo, você, não, mas isso não existe mais. Não existe, sim. De outras maneiras, mas existe, né? E você falou uma coisa muito importante, né? A consequência disso a longo prazo. Porque quantas vezes pessoas são covardes em duelar desta forma, com violência moral, né? E com Sim. crianças. Isso mexe demais comigo, porque você percebe muitas crianças amargas de terem sofrido maus tratos psicológicos, né? Principalmente quando a gente se refere a crianças abrigadas, enfim, quando você tem um contato, quando você tem a oportunidade, né, de ter um contato com crianças, não são todas, mas uma grande parte, que já passaram por situações muito difíceis e Sofrimento que profundo. algumas sofreram violência física mesmo, né? Mas outras tiveram um impacto da situação no psicológico delas que a gente não sabe como que isso vai Sem dúvida. repercutir no futuro se É a verdade. gente não tiver um olhar amoroso sobre estas criaturas, né? Verdade. Então, quando a gente fala, por exemplo, em adoção tardia, em ter um olhar diferenciado sobre os adolescentes e as crianças que estão abrigadas, que são aqueles que ficam muito tempo, porque as pessoas têm uma predileção pelas crianças mais novas, as pessoas têm medo, Quebranta. não porque adolescente é revoltado, vai vir com trauma, vai vir com má índole, e é complicadíssimo você exigir daquele que está ali numa situação que sabe Deus o que passou, né, que tem um comportamento elevadíssimo, uma reação maravilhosa a qualquer maus trato. Quando a gente, né, que muitas vezes não passou por essa situação, não reage bem ao ser compelido a se colocar numa situação de duelo. Então, isso me faz pensar muito nesse universo, né? Porque é uma covardia, já é uma covardia eu duelar com você, que a gente está mais ou menos na mesma capacidade de pensamento, de intelecto. Imagina quando a gente faz isso com alguém que está em formação ainda, né? Então, isso, nossa, não Doralice, consigo a dizer educação, palavras. infelizmente, Doralice, a maior parte dos educadores, né, eles se utilizam de uma prática pedagógica opressora. Então, a educação que nós acreditamos e que pregamos nas palestras é aquela educação que não fala, é aquela educação que conversa. Eu não tenho como educar de uma maneira saudável sem que eu converse, e a conversa pressupõe que eu vá ouvir a outra parte. Se eu não ouvir, se eu não te escutar, eu estou tendo a alegria de conversar contigo pela primeira vez, assim, né, na live, e espero que a gente possa estreitar a amizade.
Eu preciso te ouvir para te conhecer, ouvir o teu silêncio, né? E um pai com um filho dentro de casa, um educador com o educando, ele precisa ouvir os silêncios. A educação se dá muito pela escuta, pela percepção que a gente vai ter do outro. E a violência, muitos não percebem, e não é maldade, é ignorância mesmo. Muitos pais acreditam que tem escritura lavrada em cartório sobre propriedade da vida dos filhos, sobre o coração. Muitos pais acreditam que os filhos são massinhas de modelar, em que você vai modelar e você vai impregnar naquela massinha o teu psiquismo, a tua forma de pensar. O seu filho não pode fugir daquilo que você entende ser a conduta que vai garantir felicidade para ele. Só que cada criatura humana é um universo diferenciado. Se você tem mais de um filho dentro de casa, não dá para educar da mesma maneira criaturas diferentes, espíritos diferentes, portanto, que têm necessidades diferentes. E existe sim a violência física, ela nos choca. Quando uma criança cai de um edifício, quando uma criança é assassinada, quando a criança é vítima da violência do adulto, do desequilíbrio do adulto, isso tudo nos traz sofrimento, não é? E mostra as mazelas sociais. Mas existe essa violência silenciosa promovida por uma educação opressora, que não dá o direito ao outro, né, de ser quem ele é e de se manifestar, pelo menos. Então, a gente se depara com a realidade de muitas crianças e jovens que não se mostram como são, porque tem que corresponder a um modelo instituído dentro de casa. E ali eles vão vivendo como personagens, né, cumprindo um papel. É uma violência também. E eu vejo que é um tipo de duelo em que você, detentor naquele momento da ascendência, que deveria ser uma ascendência de uma autoridade pelo exemplo, você covardemente promove um duelo de uma única via, unilateral, através da tua opressão, através do Sim, teu adjetivo que fere, através da comparação que lesa emocionalmente, né? Quando você compara a criança com outra, ou quando você grita, né? Você dispara um projétil na alma da sua criança, do seu adolescente, e evidentemente que você pode estar ali erguendo um muro invisível e criando uma ruptura na relação. exatamente. Os nossos companheiros que assistem, eles participam com a gente aqui e eu gosto muito de ler, porque aí a gente tem essa troca, né? Sim, A amiga do Gostinho de Espiritismo disse que uma vez ouviu um depoimento de um jovem que foi com 18 anos, que havia sofrido muitos tipos de abusos e foi adotado aos 15 por um casal homoafetivo. E quando ele conheceu, né, o amor de verdade, que deu tanta força a ele que recuperou os anos perdidos e passou em várias universidades. Que bom, o amor transforma, né? O amor transforma muito, demais. Mas é o preciso, mas amor, não é. Diga. o amor não depende da condição sexual nem da cor da pele. O amor é o amor. Então, a gente, quando fala em famílias bem estruturadas no amor, independente da configuração que elas tenham, né, Doralice? É Com como você está certeza, dizendo. O amor é o amor, ele cura, ele salva, ele resgata, né? com certeza. Então, vamos seguir a leitura? Vamos. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, o duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no jardim das oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Assim falando, não condenou para sempre, não condenou para sempre o duelo. Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa, é aquela questão de sermos sequestrados emocionalmente pelos outros, né? Quando nós estamos encolerizados e perdemos aí a lucidez, né? Onde a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, entende que só com sangue a poderá lavar. Ah, e ele trema, no fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim,
Que fizeste do teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará. Procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo, por todos os ultrajes que recebeu. Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Tem muita coisa para refletir aqui, né? Principalmente essa questão de dar outra face, né, Doralice? Que é as pessoas, né, o nosso orgulho até faz com que a gente sempre pense na questão de você virar o rosto, né? Quando na verdade não dar outra face começa pela sua compreensão de que não deve revidar, né? Não Exatamente. deve passar recibo do teu destempero, daquilo que acontece na tua alma aí que você tem vontade de pular no pescoço do outro. Mas se você já começa a dominar esses instintos, né, Doralice, você já começa a trabalhar essa concepção, né? Dar a outra face, no meu entendimento, é você dar uma outra face da situação, você mudar o foco, você mudar o comportamento, você não responder da mesma forma, né? E é engraçado quando você fala em sequestrado, como é? Sequestrado da consciência, Sequestro emocional, né? sequestro emocional, exato, né? Roubam a tua lucidez, né? Isso, exato, né? Roubam a tua lucidez. A gente coloca assim, eu tenho uma ideia de que você coloca no outro essa responsabilidade. Sim. Você veio aqui, eu estava quietinho em paz. Você veio aqui e roubou a minha paz. Quando, na verdade, o outro, ele tem lá a situação dele, mas assim, se ele consegue causar em mim um sentimento irritadiço, uma raiva, isso já, na verdade, estava dentro de mim, né? Ele só conseguiu acessar isso ali dentro, né? Então é importante a gente reconhecer isso também, porque se eu me propuser a ficar em paz, se eu olhar para o outro com um olhar assim de compreensão, eu não permito que ele acesse dentro de mim esses sentimentos que podem me desequilibrar, né? Porque eles estão lá, estão dentro de nós. A gente não pode fingir que a gente não os tem. A primeira coisa é a gente admitir que a gente ainda tem, né? E que às vezes é bom, faz parte do nosso instinto de preservação, é bom às vezes sentir medo, até a raiva, às vezes a gente tem que sublimar e fazer bom uso desses sentimentos, né? Mas dizer assim, às vezes, ai, fulano não gosta de fulano, fulano me tira a paciência. Na verdade, ele não tira a sua paciência, né? Ele acessa dentro de você aquele pedacinho impaciente que você tem. Então, o que é que ele tem, o que é que ele faz que mexe tanto comigo, né? Porque às vezes o que o outro tem que mexe comigo, eu reconheço em mim, e aí dá choque, e aí eu não sei lidar, né? E aí eu tenho uma repulsa. Então é tão importante o autoconhecimento, né, para a gente conseguir fazer isso, porque esse exercício de não revidar, não desejar o mal, ele se torna muito sofrido e muito doloroso quando a gente simplesmente tem a repulsa. Mas quando a gente passa para compreender por que é que aquilo me faz sentir dessa maneira, quando a gente faz o exercício do autoconhecimento, do entendimento de como que eu me sinto, por que eu me sinto dessa forma, eu não expulso o sentimento. Eu acolho esse sentimento, tento entendê-lo para que eu possa sublimá-lo, né, ressignificá-lo, e aí numa outra oportunidade eu consiga agir um pouco mais equilibradamente. Quando ele fala ali no tema, assim, no texto, o que fizeste do seu irmão? Aí ele responde, foi necessário derramar sangue para salvar minha honra. Ou seja, a gente tem sempre uma justificativa, né? Ele está ali se justificando, bora, pois, se eu não fizesse isso, eu era um homem desonrado, né? Então, volta sempre lá na base do orgulho, que foi o que você falou lá no comecinho, quando a gente começou a conversar. A gente sempre tem uma justificativa. A nossa justificativa está sempre no outro
ou em algo externo, né? E o meu nome? E o nome da minha família? E como é que eu vou lidar com isso depois, né? Então, é sempre um convite a gente olhar internamente, porque aos olhos dos homens, talvez fosse uma covardia a gente não responder, né? Então, às vezes a gente quer o reconhecimento dos homens, é esse o reconhecimento que a gente quer? Ou é o reconhecimento daquele sacrifício mais agradável a Deus, que é o dessa transformação íntima que nos fará mansos, né? De tudo. E aí? Existe uma questão de uma preocupação com a sociedade, né? Com os conceitos instituídos pela sociedade, porque as pessoas vivem procurando sempre se adequar a esses conceitos instituídos. Então, quando o meu filho me disse que eu tinha uma filha e não um filho, ele me disse que estava fazendo tratamento psiquiátrico há 1 ano e meio, porque havia descoberto que era uma mulher trans, eu estava ali diante de um momento muito importante na minha encarnação e na dele também, né? Porque eu já tinha mais, já era bem conhecido, principalmente dentro do meio espírita, que é tido como um meio religioso, evidentemente. E eu faço muita palestra para jovens, né? Então eu me deparei com aquele momento em que eu deveria, na minha concepção, né, particular, avaliar realmente se eu era um cristão, né? E ser cristão, no meu entendimento, é aceitar as pessoas como elas são. Pelo menos essa tem sido a minha bandeira. Então aquele momento foi decisivo. Eu iria pensar na sociedade, no que os espíritas iriam pensar de mim, de certa forma, a sociedade, ou o que a minha consciência ia pensar de mim. Então, quando ele me disse isso, eu disse a ele que eu o amava e que nada iria mudar na minha vida, nem na nossa relação. E eu estaria, a partir daquele momento, grávido novamente, né? Porque teria que gerar agora a compreensão e a minha autoeducação com a essência de quem realmente a minha filha é, e não da forma social que eu conhecia até então. Aí, se eu não tivesse agido assim, eu não estaria aqui falando com você hoje, né? Nem continuaria falando com os nossos jovens, olhando nos olhos deles. E não teria aliado o meu discurso à minha ação. Então eu falo assim, de uma maneira muito simples, mas que é importante que a gente entenda que essa nossa comunhão, essa moral que às vezes a gente quer defender perante a sociedade, ela não tem nada a ver com aquilo que o Cristo nos pede, que é amar as pessoas como elas são. Hoje eu escrevi que realmente o Cristo trouxe a espada, né? Ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, mas é a espada que nos corta por dentro, Sim. né? Que corta, que faz a ruptura com tudo aquilo que nos afasta da nossa essência, né? Da nossa essência espiritual. Então, essa experiência da minha vida particular foi muito marcante e, evidentemente, eu não posso jamais esconder, primeiro porque eu não tenho vergonha, que a minha filha só me dá orgulho, né? Eu sou um pai muito orgulhoso das minhas filhas. E isso tem ajudado outros pais, outros garotos e garotas a construírem ponte de relacionamento, né, de entendimento, de aceitação. Eu não vejo o evangelho, eu não vejo de outra forma. Se eu, porventura, tivesse renegado a minha filha, né? Se Allan Kardec se materializasse na minha frente, se o Chico aparecesse na minha frente, o Divaldo, que eu prezo bastante, me dissessem que eu deveria romper, eu não romperia, eu ficaria com a minha filha, me afastaria da religião, porque é isso que meu coração me pede, né? Eu estaria promovendo um duelo, de certa forma, contra uma fragilidade emocional momentânea da minha filha, porque ela não é covarde, ela é muito corajosa, para sair, né, de um funcionário público federal que ganhava bem, fazer a transição para a persona feminina, hoje ser funcionária de uma empresa na Alemanha, morando em Berlim, muito bem sucedida. É preciso ter coragem, quando a gente às vezes não tem coragem de fazer uma pequena mudança numa atitude diária. Então ela é um grande exemplo para mim, orgulho da minha vida, né? E por ela eu prossigo, por amá-la, que ela é para mim a expressão do meu amor. Nossa, nossa Deus, eu acho que a gente não precisa nem falar mais nada, né? Porque assim, para você ver como que o tamanho do amor
ele é assim, tão... Como que a importância do amor, a força do amor, ele é gigante, né? Porque com É verdade. certeza, você disse que hoje ela está muito bem sucedida. E não por estar em Berlim ou por estar numa Sim, grande empresa, mas por estar muito bem resolvida, por estar muito feliz, por estar em por ser ela paz com a mesma. sua decisão, né? Exato. Então, assim, como que isso é importante, né? E como que é isso? E é simples, mas por que que a gente ainda faz tão complexo, né? Por que que É a gente verdade. se prende tanto as coisas, né, a ter que sempre agradar a sociedade? Por que que a gente simplesmente não ama? Que é tão, tão transformador, tão libertador, né? Então, parabéns mais uma vez, viu? Porque se hoje você tem, se você é pai, como você disse, de filhas muito felizes e bem estabelecidas na vida, no sentido de estarem como seres humanos do bem e Sim. equilibradas, isso com certeza tem na base desse amor, desse acolhimento que você deu. E acho que todo mundo aí se emocionou muito, né, com isso. E é essa a proposta, né? Esse duelo que a gente tem que fazer conosco, que a gente tem que Perfeito. duelar com os nossos conceitos, que às vezes vêm arraigados de uma criação muito rude, muito ortodoxa, ou de várias encarnações, né, que vêm nos fazendo ter um comportamento mais endurecido. Então, a gente permite que o amor, ele entre nesse duelo íntimo e nos transforme muito. E eu acho que é o maior duelo, esse nós conosco mesmo, para que a gente se desamarre, para que a gente se desarme e que a gente se abra ao amor. E é sobre isso que você falou aí, e que o poder que isso tem, né, de libertar não a nós apenas, mas aqueles a quem a gente ama e com quem a gente convive. Sem dúvida. A gente precisa ter um relacionamento de honestidade com Deus, né? Eu não tenho como. Muitos jovens me procuram, Doralice, e muitos pais também. Os jovens me dizem que não conseguem acessar o coração dos pais. E os pais se queixam que tem um aborrecente dentro de casa. E eu sou contra, absolutamente contra esse termo aborrecente. Porque aquele filho que te confronta hoje, ele é fruto de uma educação que vem desde a infância. E esse confronto que esteja acontecendo no campo emocional dentro de casa pode ser a razão da sua postura dicotômica diante da vida. Você fala uma coisa e faz outra na frente dos seus filhos. E isso vai repercutir em algum momento. Repercute quando eles se individualizam emocionalmente, já começam a emitir juízo de valor sobre a vida e sobre as pessoas que os cercam. E eles desconstroem aquela imagem dos pais que até então era uma imagem dos super-heróis, dos perfeitos, né? E a vida vai ganhando contornos de uma dinâmica, de uma rotina diária, em que cada qual vai se mostrando tal qual é. E a gente, às vezes, não é muito coerente nos nossos posicionamentos. Os nossos filhos percebem, né? Então, não é que eles estejam querendo brigar cotidianamente conosco, mas, às vezes, uma fala, uma rebeldia que surge, ela é fruto da nossa própria incoerência diante deles. Exato. E é por isso talvez que seja tão difícil, né, para os pais, porque eles percebem ali os seus próprios equívocos, né? Eles percebem ali que, enfim, o filho é um espelho para a gente o tempo todo. Acho que não só na adolescência, as minhas ainda não são adolescentes, mas é o tempo inteiro um espelho, é o tempo inteiro um apontamento, né? E é o tempo inteiro você se cobrando para ser melhor, porque a gente sabe que muito mais do que pelas palavras é o exemplo que vai arrastá-los, né? É o exemplo que Sim, vai sim. fazer com que eles aprendam de fato. E é o exemplo que eles vão lembrar da gente. Então, nossa, Verdade. é uma alavanca do progresso, essa coisa da parentalidade, né? De ser pai, de ser mãe, enfim. É algo que nos estimula, claro, quando a gente tenta fazer isso com responsabilidade. Ai, pegar até Mas veja fôlego que, aqui. mas veja, Dora, que a educação, pela ótica reencarnacionista, a educação ela é uma via de duas mãos. Então a gente precisa humanizar um pouco mais a relação e descer do pedestal daqueles que não erram e que têm todas as verdades e que sabem o caminho da felicidade dos filhos.
A educação é uma avenida larga de duas mãos. Você vai orientando, você recebe a orientação, prestando atenção na resposta dos teus filhos. Porque eles vão ser, como você disse há pouco, o próprio espelho das nossas atitudes. Então, como espíritos imortais que já viveram outras vezes, é possível que você encontre um adolescente muito mais maduro e responsável do que o pai, que se comporta como um adolescente irresponsável. Então, a gente precisa, primeiramente, compreender que nós não estamos educando corpos, estamos educando espíritos imortais. Isso faz toda a diferença, né? Com certeza, com certeza. E o dia que todos souberem disso, né, a gente vai ter até uma forma diferente de educar, no sentido de educação literal, escolas e tudo mais, né? E saber lidar com as diferenças. Que esse dia não demore, né? Porque a gente ainda vê muita diferença, ainda vê muita segregação. E aí, vamos lá. Deixa que eu sigo aqui no último parágrafo para a gente ler. Te agradeço. Vamos lá. Que aí a gente finaliza a leitura e fica mais à vontade para conversar. Ok. Ele segue assim, né? Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e a ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, somente à natureza ele conferiu esse direito para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante de Deus, e a um e outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser raca a seu irmão, isso está numa passagem lá no Evangelho, quão mais severa não será a pena para quem chegar à sua presença com as mãos sujas do sangue de seu irmão. Isto foi Instruções dos Espíritos. Este é de Santo Agostinho, em Paris, 1862. Então ele nos relembra, né, o compromisso e a responsabilidade desse pedido, amai-vos uns aos outros. E é uma proposta de amar a todos, inclusive aqueles que ferem o nosso orgulho, que mexem nas nossas feridas. É um exercício difícil, mas é um exercício que não é impossível, né? É uma proposta que a gente tem que se fazer todos os dias. E como que a gente se deixa com muita facilidade ser roubado nas nossas emoções, como você colocou, né? Como que a gente não vigia os nossos sentimentos. E é importante demais a gente estar no aqui e agora, né? Dizem que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. E muitas vezes a gente está um pouco nisso e esquece de prestar atenção no momento. E se a gente puder parar um pouquinho para analisar o que eu estou sentindo, como eu estou me sentindo hoje. Às vezes as pessoas perguntam assim para a gente, Adeilson, como é que você está? Você responde assim, tô bem, tá tudo bem. E você? Tô bem, tá tudo bem. Mas a gente responde, tá bem, tá tudo bem, baseado em quê? Baseado em que eu não tô doente? Baseado em que eu não tô com fome? Baseado em que a gente responde que tá bem? A gente realmente sabe como a gente tá? A gente faz essa análise, essa avaliação, né? Então, é sempre um convite pra gente pensar na nossa responsabilidade e depois a gente ver como que a gente age com o outro em relação àquilo que a gente consegue digerir dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Eu gostei muito que, assim, o Evangelho, já vou deixar você falar, só porque... Não, fica à vontade, tranquilo. Já falei demais, eu acho, viu? Não, de jeito nenhum, é uma delícia te ouvir.
Mas assim, o que eu ia dizer é que você veja, o texto, né? Quem olhasse para esse texto e falasse assim, ah, eu doei ela, acho que eu não vou nem assistir o café hoje, vamos falar sobre isso, é a mesma coisa de ontem, mesmo assunto. No entanto, a Sim. gente conseguiu transformar isso, né, através das nossas reflexões e falar de educação. Olha que maravilhoso, né? Como que uma passagem, uma leitura, um trecho do Evangelho, a gente pode realmente utilizar num leque tão grande, tão expressivo. E aí eu ia te agradecer porque em relação a isso você deu uma aula pra gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o Evangelho, o Espiritismo, na verdade, é uma proposta educativa, né? Não é uma proposta salvacionista. Ninguém vai ser salvo pelo Espiritismo, mas todo aquele que se predispuser a buscar o crescimento evolutivo vai ter que se autoeducar. Isso passa por todo esse campo, né? Da, da mudança de nós mesmos, do tratamento que a gente deve ter, da autodescoberta. Eu lancei um livro em 2018, O Inimigo Íntimo, na Bienal de São Paulo, em que eu escrevi assim: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa, né? E a casa a que eu me refiro é a nossa própria convivência, né? De lidar com as nossas dificuldades, com as nossas emoções. Então a gente percebe muito claramente que tudo é convite à educação, tudo. Todas as dores, a pandemia, tudo é proposta educativa, mas nós precisamos ser alunos mais dóceis, né? Menos rebeldes, para poder ter um olhar de que nós estamos aqui nessa escola, temos que usar o lápis das atitudes para mudar a vida, utilizar também a borracha do perdão e escrever as novas lições no caderno da consciência, né? Porque é lá que fica tudo marcado, tudo gravado, como bons alunos, e trabalhar todas essas incongruências da vida, a nossa palavra boa, macia em alguns momentos e áspera e rude quando nós nos sentimos desconfortáveis. E ninguém deve se envergonhar por isso. Ninguém deve se achar menos. Deus, ninguém acha que deve ser aquilo que nem Deus espera que a gente se transforme ainda, né? A gente está a caminho e tem que ter compreensão. Quando eu bato sempre nessa tecla da nossa necessidade da humanização. Humanizar o nosso olhar para os filhos e os filhos também têm que humanizar o olhar para os pais, porque aquele pai que representa aquele personagem instituído pela sociedade, que é aquele que tem que prover tudo, nós não sabemos o que existe por detrás daquele olhar carrancudo, ou daquele olhar triste, ou daquela dificuldade de revelar e demonstrar afetividade para conosco. Então, se os filhos são espíritos imortais, os pais também são. Por isso que é importante ter o olhar nos dois sentidos. E nós que somos adultos, carregamos dentro de nós essa criança ferida, também fruto de uma educação que não foi perfeita, assim como a nossa educação também não é perfeita. E a gente tem que tentar trazer essa criança para fora, para que ela lance fora as mágoas do pai, da mãe, do educador, seja lá o que for que a incomode. Porque isso vai ficando dentro da pessoa, ela não lida muito bem, acaba se revelando em outras circunstâncias no processo e na dinâmica da vida com relação aos outros com os quais nós nos relacionamos. Então, a lente da reencarnação, ela é fantástica, fantástica, porque nos permite olhar em todas as direções, dilatando em muito fora dos papéis instituídos socialmente, de apenas pai ou de filho. Então, participar contigo hoje foi uma emoção particularmente muito elevada para mim, de poder trocar essa ideia, e todos os assuntos em torno do Evangelho, eles sempre acabam descambando, né, para quem tem olhos de ver, para o campo educativo, ou seja, na nossa própria autoeducação e, consequentemente, no trato com o semelhante. Excelente. Tá todo mundo aí, olha, pedindo o retorno do Adeilson para próximas oportunidades. Nós voltaremos, se formos convidados nessa encarnação ainda, a gente volta. Que delícia, gente. Muito bom, excelente. E só para fechar essa coisa que você colocou, né,
que a gente tem que sempre lembrar que não só os filhos, mas os pais também são espíritos imortais, né? Do quanto pode ser tóxico para a gente esses padrões estabelecidos pela sociedade, né? Da família do comercial de margarina, né? Papai, mamãe e filhinhos, todos felizes, e do melhor pai do mundo, da melhor mãe do mundo, porque gera uma cobrança, né? Gera uma cobrança dos pais, que às vezes se percebem imperfeitos e não conseguem dar conta. Gera uma cobrança dos filhos, que ficam se comparando com os pais e as mães dos seus amiguinhos, né? E, enfim, isso não é saudável, de jeito nenhum, de forma alguma. E como que a gente tem que combater esse lugar comum, essa ideia pré-fixada do que é o bom, do modelo da sociedade, em vários sentidos, né? Dessas bobagens que a gente vem ouvindo há muito tempo, de que menino é azul, menina é rosa, essas coisas que não fazem o menor sentido com o que a gente é enquanto espírito, né? Sim, sim. Sim, é verdade. A gente precisa dilatar aí o nosso olhar, porque nós não precisamos ser tão divinos para ser amados por Deus. Basta que sejamos humanos, com vontade de crescer, né? E a religião, às vezes, ela cumpre um papel, ela tem a proposta de nos religar com Deus. Então, nunca se viu Jesus acolhendo as pessoas e dizendo assim, ó, vem aqui que eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. Ele nunca fez isso. Mas os religiosos fazem. Então, é um tipo de abuso na relação. A gente fala das relações abusivas, e dentro da religião ocorrem muitos relacionamentos abusivos, daqueles que se julgam com uma ascendência moral superior, né, sobre os outros. Então, o Cristo nunca fez isso. Os religiosos fazem. Então, a gente tem que ter clareza e compreender e buscar o nosso contato com o divino, né, e conectar o teu coração com o divino. A religião é uma ponte, né, mas a gente tem que compreender também que os nossos irmãos aí têm a parte que compete a eles, né, e eles acham que exercendo essa liderança dessa forma, eles conseguem nos ajudar. Nem sempre é assim. Exato. Yasmin comentou aí que, por sorte, essas diferenças têm sido mais dissolvidas, né, hoje em dia. Na verdade, não é por sorte, é porque, na verdade, o planeta precisa evoluir, né? A humanidade precisa evoluir, então assim, é esperado, né, que isso aconteça. E isso cause um certo repúdio ainda, porque há muitas pessoas ainda muito fechadas naquelas ideias pré-concebidas, então, no primeiro momento, isso gera um choque, mas é preciso que esse choque aconteça para que desperte, né, para que acolha também aquelas pessoas que não se sentem dentro desses padrões estabelecidos. E aproveitando que você falou sobre relações abusivas, só para comunicar às pessoas, eu vi na sua página que você vai falar sobre isso, né? No domingo, amanhã? É hoje, dia 7. Ah, é amanhã, perdão. Não, é amanhã. Desculpa. Amanhã, dia 7, às 19 horas. Eu ia até te pedir licença para divulgar. Pode Eu vou falar. fazer eu vou participar de uma live com a Ana Paula Gimenez. A Ana Paula Gimenez é advogada, participa do programa Manhã Bandeirantes, ela tem um quadro lá onde ela fala sobre relacionamentos pais e filhos. E ela me convidou e a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos, conjugais e parentais. Então, amanhã às 19 horas, na página, no Instagram dela, Ana Paula Gimenez, com Z no final, né? Ana Paula Gimenez. Às 19 horas a gente vai estar lá. E todos os dias eu faço uma vibração às 18h30, né? No meu Instagram. E às 10 horas uma pequena vibração e meditação na fanpage, no Facebook, Adeilson Salles Escritor. E eu agradeço imensamente, né, o teu carinho de abrir para mim essa oportunidade de tentar ser útil, né? Se você me permitir, depois eu compartilho na página do café essas informações da live que você vai fazer e tudo mais, para que tenha acesso, né, às outras pessoas, para a gente divulgar, porque é muito importante falar sobre isso. Nossa, demais, muita coisa. Independente do contexto que a gente está vivendo, né, é algo que causa dores muito terríveis. É o que a gente falou lá no início da nossa conversa, que nem sempre a gente precisa estar com armas em punho para a gente ferir o outro, né? Que a nossa capacidade de fazer essa violência psicológica, ela pode causar danos muito piores, né? Muito mais severos. Por muitas vidas, né, Doralice? E se arrasta mesmo.
e se arrasta. E aí a gente sabe, né? Causa diversos processos patológicos, né? Causa obsessão, enfim. Então, o nosso amigo Adeilson Sales vai fazer para nós a prece final. Eu pedi que fizesse trazendo alguma coisa especial, né? Para a gente poder contextualizar aí esse encerramento. E agora é tudo seu aí, o tempo é seu, fale, presenteia-nos mais um pouco com as tuas palavras, com o que você pôde trazer para nós. Eu queria fazer com que que todos procurassem ficar tranquilos e serenos, se acomodassem, né? E que se desconectassem de qualquer sentimento, de qualquer pensamento inquietante, de angústia, que pudessem acerenar o coração, para que os benfeitores espirituais efetivamente possam ter acesso à nossa mente e ao nosso coração. É preciso abrir as portas, né? Eu sempre digo, vamos abrir a boca da alma para os ouvidos divinos. E esse é o momento em que a gente precisa, né, com muita serenidade, abrir a boca da nossa alma para os ouvidos divinos, para que a gente possa falar com Deus. Então nós sabemos, Senhor, que ainda estamos a caminho da busca pelo nosso equilíbrio, pela nossa serenidade. Mas já somos esse pequeno grupo de criaturas encarnadas, despertando para a necessidade de caminhar na tua direção. Sabemos que tu é o caminho, a verdade e a vida, e com essa consciência é que nos dirigimos agora ao teu querido coração. Queremos rogar por todos aqueles que vêm enfrentando as lutas inerentes a esse momento planetário, de prova planetária, mas com consequências individuais. Que tenhamos, então, nesse instante, a capacidade de despertar e perceber que a dor é um sino que plange no ouvido da nossa alma, para que despertemos dos processos de letargia e de indiferença com relação à dor do nosso próximo, daqueles que partilham conosco as experiências do mundo. Sabemos, no entanto, Senhor, que ainda não temos condições de manifestar em plenitude todo o teu evangelho e a tua mensagem de amor. Mas queremos agora nos colocar à tua disposição para, de alguma sorte, refletir, mesmo que palidamente, uma faísca, um raio diminuto do teu amor. Ajuda-nos então, Senhor, a ser pelo menos um copo com água, já que ainda não temos condições de ser a fonte de água generosa que jorra da dimensão espiritual para saciar a sede dos que caminham sob o sol escaldante das provas desse mundo. Ajuda-nos a ser esse copo pequenino, a saciar a sede dos que partilham conosco a experiência humana. Sabemos, Senhor, que ainda não temos o verbo que pode curar feridas e salvar vidas como o teu. Mas se não sabemos ainda falar, ajuda-nos a fazer silêncio para não recriminar, para não julgar a quem quer que seja. Que a nossa melhor palavra acerca do teu evangelho seja o silêncio que acolhe, não recrimina, e é indulgente, e aceita as pessoas como elas são. Sabemos também, Senhor, que o nosso olhar ainda se detém nas imperfeições dos nossos semelhantes. Então ajuda-nos a ter o teu olhar, olhar que tu tivestes para com Zaqueu, que não fitou a ganância do chefe dos publicanos. Ajuda-nos a ter o teu olhar que não se deteve nos transtornos emocionais de Maria de Magdala. Ajuda-nos a ter um olhar como o teu, que não se deteve nas negativas de Pedro. Ajuda-nos a ter um olhar, olhos de ver as virtudes dos nossos semelhantes, como tu fizestes com Judas, quando tu olhastes para ele com amor apenas, sem se deter na tendência que ele já apresentava para trair a tua mensagem, trair aquilo que tu realizastes no mundo.
Ajuda-nos a ter um olhar para tudo que as pessoas têm de bom dentro de si e não para as lutas que elas têm que empreender elas mesmas, combatendo o mal que reside no coração delas. Te pedimos ainda, Senhor, se não podemos ser uma estrela, não podemos ser uma fonte de luz, ajuda-nos a ser um pirilampo, um pequeno vagalume, para que na noite escura da ignorância humana, mesmo que de maneira intermitente, possamos brilhar de alguma sorte na vida de outros que tateiam nas trevas muito mais do que a gente. Talvez assim, Senhor, possamos nos aproximar de Ti, imperfeitos, limitados, mas conscientes de que Tu nos aceita exatamente como somos. Basta, então, caminharmos na Tua direção. E assim, nessa manhã luminosa de um dia que faremos ser luminoso, nós te agradecemos por este café com o Evangelho, te pedindo que Tu estendas Tua mão amorosa sobre todos os corações, nos abençoando hoje e sempre. Assim seja. Nossa, que delícia de prece. Como você foi feliz nas suas palavras. Muito obrigada, meu amigo. Obrigado eu pela oportunidade e pelo convite honroso. Muito, muito, muito grata. Vamos, acho que todo mundo está inebriado, né, com com essas suas colocações. Deixa eu só ver aqui o que as pessoas estão falando. Ixi, aniversário da Val hoje, querida. Parabéns, viu? Que presente maravilhoso ter o Adeilson com a gente no café no dia do seu aniversário. Parabéns, as pessoas agradecem a Adeilson pela vinda aqui. Muito grato. O Café com o Evangelho é um exemplo do amor de Deus por nós, a sua misericórdia. Entende que nós precisamos de estudos em grupos, podemos nos ajudar mutuamente. O nosso dia já começou abençoado, que bom, graças a Deus todo mundo sentindo, né? Como é que acho que a gente nunca teve tão separado e tão junto, tão unido, né? Como nos dias atuais. Então, muita gratidão a todo mundo que esteve com a gente aí, conectado nesse café. Meu querido amigo, parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe na sua jornada, na sua caminhada. E obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Beijo para todos. Obrigado. Muito grato.